E antes de começar, vamos então orar nesse podcast que é o Papo de Pastoras, onde nós vamos ter, né, a Graça. Hoje está aqui com a pastora Graça e a pastora Olajumoke, direto da Nigéria, que é nigeriana, mas que já mora no Brasil, né, e a Suena também aqui. Estamos aqui para servir a Deus e é por isso que toda a honra e toda a glória é a Ele. E o primeiro lugar também, as primícias de tudo são dele. Então vamos orar, pastoras. Orando então. Deus, aqui estamos na tua presença. Agradecido, meu Deus, porque tu é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. A cada manhã nós nos levantamos com as tuas 1000 misericórdias. Agora, Senhor, te glorificamos nessa entrevista. Sabemos, meu Deus, nesse bate-papo, meu Deus, com a tua missionária, Jesus, e com teus filhos, Senhor, nesse lugar. Abençoa aqueles que ouvirem, que possam aprender. E assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a gente está aqui reunido hoje para fazer esse bate-papo, né, bem informal. E o objetivo é a gente conhecer um pouco mais da história, né, da experiência de vida da pastora, né, como foi a história de vida dela, como foi a conversão dela, né, e a gente vai começar aqui com algumas perguntas, né, para iniciar o nosso podcast. Pode iniciar, Raquel. Bom, acho que muitas pessoas, assim como eu, devem ter muitas curiosidades sobre esse ministério de libertação, né? E eu entendo, pouco que entendo é que nós temos que ter autoridade, nós só temos autoridade para atuar em algo quando nós superamos. E assim foi a sua história, não é isso, pastora? Você vem realmente de um país de raízes africanas, não é? Onde lá é muito natural exaltar outros deuses através de religiões de raízes africanas. E de lá, você teve... Como é que foi essa sua trajetória dentro desse lugar, conhecendo uma outra religião, uma outra prática, né, até chegar a esse encontro com Cristo? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Toda a glória, toda a honra é dada a Deus nessa noite, aqui nesse lugar, nesse podcast, né, aqui no Piauí, Teresina. Tudo para a glória, para a honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome, né, se chama Olajumoke nigeriano, nasci na Nigéria. Eu cresci na Nigéria, mas já fui evangélica na Nigéria. Mas eu nasci no meio do pagão, né? Lá na cidade se chama Idore, no State. Uma estado chama Ondo, na Nigéria. Eu nasci aí no meio, né? Dos avós que adoram as pedras, né? Tudo que o diabo faz, ele imita a Deus. Eu nasci no meio desse povo, eu era a maior dançarina nesse povo, né? No meio do trem de macumba. Eu tinha primo, eu tinha sobrinho, né? Todos somos prima que dançavam, mas eu era a maior dançarina no meio desse povo. Né? Quando faz festa de demônio, né? Aí, que nasce no trem de macumba, que vai vir? É coisa ruim. Né? Aí no meio desse povo também, Deus sempre tira as pessoas na lama, né? Um escravo virar o rei. Isso aí que eu falei da minha vida. Eu nasci no meio desse povo, inimigo me perturbava, ele acha que era normal, né? Expediere. Eu sempre falo a todo lugar que eu vou, se nascer sem criança, 90% do diabo perturba, expediere, um demônio que não quer que uma criança nasça no ventre de uma mãe. Todos crianças, foi Deus que dá. Quando uma mulher engravidasse, o diabo quer que aquela criança nasça. Então eu não sei como que era a minha gravidez quando minha mãe estava na barriga dela. Eu sei, quando eu chegar à idade de 2, 3 anos, começar a ter noção. Aí aquele inimigo falava um montão de coisa no meu ouvido, né? Até eu já falei uma vez, né, no outro lugar, né, para não falar outro podcast, que os pais que têm uma criança não podem confiar os seus filhos pequenos na mão do tio, na mão de tia. Então um dos irmãos do meu pai, que é mesmo pai, mas diferente mãe, ele é meu tio, irmão do meu pai, da parte do pai. Ele vai lá me buscar, vai com minha mãe me deixava, e esse homem abusava de mim. Porque o diabo sabia que Deus tem obra na minha vida.
E a minha mãe não sabia até que ela foi embora, 49 anos. Então o diabo, ele me perturbava muito na mente. Uma vez eu estava brincando, né? Botou uma maneira aqui para pular. Eu tenho esse mania, eu falava sozinho, eu faço comida sozinho. Uma criança que faz comida, os pais compram panelinha, fazer arroz, esse aí é o espírito maligno de criança. Porque aquela criança não está sozinha, tem um montão de legião de demônio em volta. Mas quando o pai não vê isso, acho que é normal. Minha filha está brincando, está fazendo comidinha, não é não. Está chamando mais demônio para perturbar. E fala no ouvido das crianças que ninguém gosta dela. Só naquele tempo que o diabo me perturbava, o demônio, o espírito de Herê, que chama em Yorubá Emerê, mas em português chama de Herê, espírito de demônio de criança. O diabo falava no meu ouvido. Então eu dava comida para as crianças, né? Ninguém vi, mas sou eu que vi. Vem demônio igual esse fio de computador, tem demônio fininho igual vassoura, mas não sei falar aquele português direito, não é de plástico, de palha. Eu vejo de demônio em forma de bujão, eu vejo vários tipos de demônio. Para mim, ela não é demônio. Ela é uma pessoa normal, que é meu amigo. Enquanto criança. Um amigo imaginário. Isso. A maioria as pessoas têm. Então, vamos fazer aqui um contraponto, né? A irmã Graça falar um pouco da história dela também, como os ancestrais dela, né? Dos pais, como foi, assim, a história dela. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Nós não sabíamos na época passada, pela minha idade, naquele tempo não existia hiperatividade, nem TDAH, não existia nada. E eu sempre fui muito impulsiva. Então, bem pequena, eu já era muito adulta. E sempre que eu andava, é isso que eu queria também perguntar à missionária, eu andava e sempre 3 menininhos andavam atrás de mim. Só que eu não imaginava que aqueles menininhos eram capeta, era diabo. Eu fazia de propósito, eu entrava no quarto, eles iam atrás e eu olhava, o que eles querem atrás de mim? Só que onde eu andava, eu arranjava briga. Eu vivia brigando. Só que eu fazia confusão, deixava todo mundo se matando e saía e ficava assistindo. Então eu era de articular as confusões. Hoje eu entendo que aqueles demônios bem pequenininhos, eles o espírito de Herê me usava para isso, tá? Então assim, tudo que você imaginar de fazer para que eu ficasse invisível, eu tentava fazer. Se eu entrasse numa loja, eu tinha que pegar alguma coisa, deixa eu ver se eles me verem. As pessoas me veem, e não me viram. Então eu era uma ladra de primeira categoria. Então é um negócio muito difícil. Quando criança. Sim, já com essas influências malignas. Muito, muito pequena. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. Mas todo mundo que olhava para mim tinha horror a mim. Dizia, meu Deus, por que as pessoas não gostam de mim? Aonde eu entro, as pessoas têm um horror, brigam. Isso, tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. Nada dava certo. Mas como foi, assim, a primeira vez, assim, vocês tiveram uma experiência da manifestação, assim, do inimigo na vida de vocês? Que você percebeu, que você sabia? É que eu estava falando, eu vou terminar, senão as pessoas não vão entender. Sim. Uhum. Tá entendendo, irmão? Aí eu brincava, eu já comi cocô, ele mandou pegar o cocô para botar na boca, eu botava, o cocô é pior do que, como chama? Bolo. Ele mandava fazer o que ele queria comigo. Um certo dia eu fui pular, negócio aquele pula, né? Eu cavei um negócio para botar madeira para me pular. Aí na hora que eu cavei, como uma criança vai cavar, vai vir o rio embaixo, impossível. Tem como a gente vai cavar, vai vir um rio com unha passando. Eu vi, ele mandou, caiu aqui. Se eu entrar naquele dia, não sei se eu estaria vivo, porque ele já vai me matar espiritualmente, já botar minha alma, sai do corpo. Então quando eu vi aquele rio, ele mandou um água, eu corri, eu não fui. Aí começou. Aí eu comecei a ir comecei a ficar doente. Tudo que eu precisava, eu pedi a minha mãe, se minha mãe não dava, veio parar no hospital. Então também se um dia que eu passava mal, eu pedi a ela uma roupa, que ela não queria dar, ela era vendedora de tecido. Aí no dia eu pedi a ela uma roupa cara, tecido que ela vai lá, falou, vai me dar, eu fui parar no hospital.
Aí que uma missionária foi na igreja, no hospital, para orar para uma pessoa lá. E Deus falar para esse ouvido dessa missionária: vai lá orar para aquela menina lá. Aí começou a libertação da minha vida. Entendeu? Então o que você perguntou, foi perguntar de novo para me lembrar. Quando foi que você percebeu a primeira vez a manifestação do inimigo? Eu já percebi, mas eu não sabia que era inimigo. Achava que era um amigo normal. imaginário, né? Eu só fui liberta na mão dele aqui no Brasil, com 36 anos. Pronto, você percebeu. E como que aconteceu de fato essa libertação? Porque a gente sabe que, inclusive, dentro das igrejas, a gente tem essa dificuldade, inclusive, de achar. Os ministérios de libertação não são todos os líderes que querem assumir uma postura como a de vocês, de falar abertamente sobre isso, né? É algo realmente melindroso, né, para muitos líderes, né, religiosos. Então, como que aconteceu assim, efetivamente? Existem estágios? Sim, Deus vai te preparar, na noite por dia. Ele vai mostrar um sinal para você, que ele é maior que o demônio. Ele começou a me mostrar o sinal. Mostrar o sinal em forma de quê? Eu comecei a trabalhar, vendendo branquinho, folheado, bijuteria. Aí na minha caminhada, aí algo fala assim: você quer que eu seja teu Deus? Como eu já conheci Jesus, obreira? Você ouviu a voz de Sim. Deus? Mas você me já fez milagre. Primeiro, o pai da minha filha falou assim: eu quero ver se seu brinco vai pagar segundo grau da tua filha. Aí minha filha passou o FATEC no Rio de Janeiro. Primeiro sinal. Segundo sinal, ele mandou fazer nossa casa, comprou um terreno no condomínio. Ele falou: eu quero ver se seu brinco vai bater a tua laje. 2 homens, uma pessoa, eu, mulher, que bateu de andar com o carro dele, no condomínio. Terceira, quando minha filha está tendo o segundo lugar, FATEC enfermagem, falou assim: eu quero ver se seu salãozinho vai pagar a faculdade da tua filha. Você tinha um salão Tinha. de beleza? Eu me formei em beleza. Tudo isso, Jesus não deixou eu ganhar dinheiro. E aí você foi realizando e ali você foi vendo o Isso! de Deus na sua vida. Aí, um certo dia, ele falou assim: tu já viu o que eu fiz na tua vida? Ele falou assim no meu ouvido. Como o diabo também fala no meu ouvido. Você quer que eu sou teu Deus? Você quer que eu sou teu Salvador? Escutava a voz, literalmente. Sim. São 3 vozes, eu escutei aquela voz. Aí a luta começou. Mas como ele já me alegrou primeiro, mostrou um sinal que ele é Deus, que ele é maior desse demônio. Aí começa do ouvido. A minha vida abriu no inferno. Ele só fala assim: somente não fala para mim tirar essa prova de você. Deixa eu falar para mim, para ninguém tocar na tua alma. Eu vou passar contigo. Aí daí eu começo a obedecer. Eu já tiro todo dia que eu fazia a comida, eu tenho que botar uma carne, tábua na pia. Ele mandou botar tábua na pia, eu botava. Ele mandou botar o frango, a carne, eu botava. Tudo que ele mandava, eu só era manipulada. Maioria do humano, todo mundo, o diabo manipula. Porque ele é espírito. Se você falar algo, você está mentindo, eu sei. Se ela está falando algo, ela não quer que eu fale, eu sei. Porque eu já fui dominado. Aí eu fui entrar em profundidade com Deus. Só de olhar, eu sei. Sabe o que é isso? O temor. Porque ele leva em profundidade. Isso que os pastores hoje não querem. Não é todo pastor que me chama. Eu não vou nem porque ela está aqui, não. Eu louvo a vida pela vida dela. Porque pastor que tem a vida errada, desculpa de falar, não é desculpa homem, não. Não foi porque não foi homem que me levantou. Não foi homem que soprou meu nome no Brasil todo. Não foi homem que me libertou. Não foi homem que me tirou da miséria. Foi o próprio Deus. Por que os pastores hoje não trabalham com libertação? Um pastor casado. Mas está deitando com ovelha. Como é que vai trabalhar com libertação? Não tem como.
Um pastor que era cheirador, traficante, não? E nisso, o primeiro amor é se libertar. Mas se trabalha com libertação, o diabo ele fumar, cheirar, traficar de novo. Tem essa parte aí, ó. Um pastor que falou que é pastor é um gay. Só tem que ver sozinho. Se não ver sozinho, vai cair contra o homem. Então como uma pessoa vai trabalhar com libertação? Porque na área que ele sabe que ele não usava, que ele vai me pegar. Então as pessoas não gostam, não querem manter. Quer mostrar para o homem que eu não mostro nada para ninguém. Essa aqui é a diferença que eu tenho. Porque como uma jovem que mora no interior, uma cidade não tem água potável. Para me beber água era o ovo, o sapo botar ovos, aquela corda de ovo, de pegar com cunha, tá no meu Face. Eu levar a pastora lá, uma pastora brasileira. Eu tenho que tirar com cunha para me beber. Como uma pessoa que cresceu no interior desse, peça aí, não tinha, sapato não tinha. Como uma pessoa desse, que perspectiva da vida, que vai melhorar a vida. Então eu sou Deus. Então quem é que Deus me escolhe? Ele cuida, mas para ele cuidar de mim, você tem que obedecer. Mas nós, o homem de Deus, não quer cuidar. Nós não dá ouvido. Isso aí que Deus está chorando. Tá difícil. Isso que eu estou falando no podcast que eu fiz quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Brasil, país bom. Tudo que você planta, Dá. chinês vem aqui e fica rico. Europeu vem aqui e fica rico. Americano vem e fica rico. E brasileiro? O que está faltando a vida dos crentes aqui no Brasil? Para Deus abrir visão espiritual. Se Deus abrir, meu Deus! Mas as pessoas não querem. Quer tampar. Mas a mim ninguém tampa. Quem vai tampar é Jesus nele. Irmã Graça, a gente ouve, né, uma história assim tão forte, você fala com tanta verdade e autoridade. Verdade. Mas essa escolha, porque tudo são escolhas, né? De obedecer, de servir, assim como você também, né, irmã Graça? De servir, de renunciar a muitas coisas. servir a Deus, de viver. Gosto de falar o seguinte, nós somos crente raiz. Estamos aqui já, são poucos na terra e poucos no Brasil que tem esse desejo de ser como as escrituras falam. Tá? Não precisa se camuflar para pregar o Evangelho, não precisa trazer uma linguagem diferente. É falar que Jesus salva, liberta. Se você não compreender, o inferno te espera. Então, na maneira como Deus libertou a irmã, e a maneira como a caminhada dela, já diferente. Como eu era muito impulsiva, eu andava era atrás. Eu ia para os terreiros, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, onde tem um local, uma união, uma coisa muito grande. Eu cheguei lá na cabana, bebi aquela gororoba, que eu não sei o nome, mas a irmã sabe, eu não gravo. É bom. Isso, bebi, e tem aquele outro local onde aquele monte de mulher toma aquela bebida para aborto. Eu não sei o que é aquilo também, mas eu não queria nem saber, eu estava junto. E naquele dia eu encontrei lá aquela imagem que era Satã, e eu disse, se tu estiver me vendo, só na mente, se tu estiver me ouvindo, tu vai dar um sinal. Fiquei parada olhando. Eu não sabia, eu queria enfrentar, meu amigo. Eu queria fazer lavagem das escadarias do Bonfim. E ali começou a balançar. Eu digo, nossa, o negócio aqui é forte. Só que eu queria ser filha de Iemanjá. Quero ser filha de Iemanjá, eu quero ser filha de Iemanjá. Mas Sem saber o que era. Sem saber o que era, eu ia buscar. Eu queria amarrar meu corpo, eu queria buscar. Como muitas pessoas têm curiosidade. Só que quando Deus escreve seu nome no livro da vida, meu amigo, não tem rumo não. Então, nessa história que a pastora fala, tem renúncia. Deus me resgatou em uma igreja tradicionalíssima, que não dá um glória a Deus, um aleluia, nada.
Mas não fiquei parada ali de forma nenhuma. Eu sabia que aquilo não estava correto. Que ali tinha exclusão. Não incluía as pessoas. E eu sabia que as pessoas tinham algo errado. Porque não podia um ser humano matar alguém e ficar com a cara. E hoje você sabe, é um psicopata, é não sei o quê. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma ação maligna, né, pastor? É verdade. E há demônios que pedem sangue. Pede sangue. E quando a gente não tem essa sabedoria, que é a palavra de Deus que nos traz, e também digo para você, como eu falei com a pastora, e nós estamos sempre conversando aqui juntos, nem todo mundo tem autoridade para botar demônio para correr. Para botar demônio para sair, obra de libertação, não é qualquer pessoa não. Como a pastora acabou de falar, né? Deus escolhe, Correto. Deus capacita, e existe dentro da seara pessoas para cada tipo de obra, né? A pastora está na obra de libertação, que é muito difícil, que eu estava falando. Que é difícil, né? E que ninguém quer. Ninguém pede. Não é toda igreja. São pouquíssimas igrejas que convidam a irmã e permite que ela vá à frente e coloque ali a mão na cabeça de A, B, C, porque tem o diploma, né, pastora? Tem o diploma, tem a riqueza, não pode. É verdade. Menino. Ele está fazendo a vontade dele. Então tá ótimo. Meu amigo gosta de falar o seguinte, não vou citar o nome de certas igrejas, mas se a pastora, junto aqui com a pastora, andarem, meu amigo, a maioria dos crentes cai. Não, pastor? Fala a glória de Deus. Mas continue. Tem glória do Senhor, né? Mas acredito que o Brasil, ele é conhecido como um país, né, de misticismo, de diversidade de religiões. Você falou, inclusive, aqui, né, dessa busca de ter caminhado por lugares querendo algo sobrenatural, espiritual, mas muitos buscam dentro dessa ignorância de não entender o mal que também atrai para a sua própria vida, né? Para a vida da sua casa, da sua família, inclusive transferindo isso de geração para geração, né? Seria possível a gente alertar, né? Também abrir os olhos sobre o quanto que aparentemente para muitos, né, algo assim, é bom, eu estou conseguindo o que eu quero, mas que há uma consequência e que essa consequência é muito séria e que ela vem. Caríssimo. Sim. É caríssimo. Sabe por quê, irmão? O diabo ele nunca deu nada para ninguém. Tudo que ele dá, Deus se permite. Porque foi ele que criou mal e bem. Se ele não criou, nem existe inferno e céu. Para que ele deixou que Jesus passou o que passou? Para servir de exemplo para a gente. Há de ser humano que frequenta esses religiões, porque Jesus não é religião, tem que aceitar ele, porque ele que deu seu sangue. Ele sabe que outro Deus menor vai cobrar de volta, porque vão avisar. Antes de fazer pacto, vão avisar. Eles avisam. Me dá assim, tem que renovar 7 anos, 20 anos, assim. Sempre tem um preço. Sempre tem preço. Igual que está aí no tráfico, não sabe que o final vai ser o quê? É a morte. Não sabe? Sabe. Então antes vai ser pacto com o demônio. Chegou a fazer aliança, matando um humano, matando um animal. Próprio pai de pouco dia vai avisar ele. No dia que você virar as costas, ele vai perder tudo. É só que ele vê no momento. Ele avisa, chega nesse ponto. Vai estar só consultando, vai, eu quero amar meu marido. Não vai falar. Tá, vai fazer. Mas chegar para ficar rico, milionário, ou possessão na vida, vai avisar. Mas o pessoal endurecer o coração. Porque quer coisa fácil. A Bíblia diz que chegará esse tempo, né, que os corações se esfriarem. Então, estamos esfriando. Estamos vivendo. É isso que os crentes hoje não querem. A maioria dos crentes, até eu, se eu não falo, você não botar aí também. Inclui, né? Porque o dia que eu não botar, o diabo vai me pegar. Porque ele fala assim, olha,
Tu quer ser maior que os outros? Eu não sou. Eu sempre falo, eu sou o pior miserável aqui na face da terra. Então, no constante da minha cabeça, eu sei que se eu não estou ligado, o diabo vai me derrubar. Porque tem força sobre toda a humanidade. Que vê demônio aqui? Mas eles estão lá fora. Eles estão andando para cima babado, do que eu estou falando aqui. Eles ficam furiosos. Eu não vejo muito assim canal, mas eu vejo no mundo espiritual a fúria dele. Ele não quer que eu fale. Porque quando eu falo sobre ele, ele fica revoltado. Porque ele quer enganar a humanidade. Ele sabe que o irmão está falando é verdade, porque se falar mentira, foi ele que colocou. Eles estão gostando. Ele quer que eu fale o que você quer. Não vou falar o que você quer. Não vou. Eu vou falar que Deus quer, vai te machucar, problema. Pelo menos eu agradei Jesus. Mas essas coisas aqui as pessoas não querem. Então qualquer que vai fazer aquele impacto, vão avisar para chegar em posição alta. Governador, presidente, vereador, que não espera em Deus, vai fazer, o diabo sabe que ele vai perder tudo. Mas Jesus não. Mas Jesus não vai dar nada fácil, porque ele não quer te perder. Como a revelação que ela teve para mim ontem. Ele mesmo me avisa, quando eu vou viajar assim, ó, preocupa com tua salvação. A terra foi eu que criei, o próprio Deus. Não se vende, porque tua alma é preciosa, tá? Se até aqui eu estou te suportando, te ajuda. Tu não precisa. Como eu falei com a irmã Rosário hoje, eu tenho máquina de fábrica bloco, que fabrica 2.000 blocos por dia, 2.500. Tem fábrica na laje, tem máquina faz salgado. Aí Deus não deixa eu ganhar dinheiro. Para não ser o quê? Dependente. Aí ela falou ontem no carro, eu quero que você, será aquela uma pessoa vai largar a vida para ser igual a você? Depende de pessoa, que pessoa dá pra gente, nem qualquer um. Nem qualquer um. Você tem faca e queijo, você não pode trabalhar. Porque quando ele te ama, ele não vai mandar clientela para você não. Para você não perder. Ele sustenta de outra forma. Oi? Ele sustenta de outra forma. Mas será qualquer um que aguenta? Não, Então Não. são as pessoas escolhidas. Exatamente. O que a gente falou lá no início, né? Tem as pessoas certas para cada tipo de... É uma missionária. Tivemos a pastora estava orando e a moça estava lá endemoniada. E a pastora ficou trabalhando e ela, eu quero ser missionária, eu quero ser. Eu digo, menina, eu estava lá fora e ela estava ali na sala, e eu falei, menina, deixa de conversa, vai estudar. Tu quer ser missionária como eu sou? Dependo completamente de Deus. Não tem poder de compra o missionário. Aí muitos dizem, não, mas eu entendo, gente, obra de libertação, quem trabalha com obra de libertação é uma vida totalmente na dependência de Deus. 100%. Não vai para o shopping escolher uma sandália, não. Quem manda é Deus. Eu ganhei isso ontem. A roupa, quem manda é o Senhor. Tá? Passei, foi 2 anos com um só modelo. Quem mandou? Deus. E eu passei 2 anos com esse vestido. Eu usava, trocava, lavava. Todo mundo dizia, mas tu não troca? Eu alcancei esse vestido. Então, Deus não permitia que eu botasse outra roupa. Impressionante. Meu amigo, ninguém quer mais fazer nada. Não querem. E quer Deus, quer o mundo. De obediência. Quer Deus, quer o mundo, quer tudo. E aí quer ser usado por Deus, quer profecia. Deus servir. Meu amigo, isso é conversa. Não existe. Servir a Deus é renúncia. Evangelho é renúncia. O evangelho é o evangelho, irmão, que não tem reconhecimento. Para o homem não. Verdade. Quem ama o Senhor, o mundo odeia. Verdade. Não tem conversa. Todo pé de árvore que dá frutas maravilhosas, o que acontece? Todo mundo passa e quer jogar uma pedra, deseja. Assim é os filhos de Deus.
Todo mundo quer jogar pedra. Fala que está errado. Que não é assim. Querem modernizar o Evangelho. E no Evangelho não muda. A palavra é aquela palavra, o Deus de ontem é o de hoje e será o de sempre. É muito forte isso. E vocês falam muito dessa intimidade que é necessário ter, né, com Deus, né? Mas em que momento para quem ouve, que até almeja, né, ouvir a voz de Deus, de que formas Deus fala conosco e em que ponto se chegar a ouvir a própria voz do Senhor, para que possa ter um nível também de obediência como essa, né? Esse segredo depois a gente fala muito. Cada um tem que buscar. Primeiro, vai lá orar pro fulano. Não, Deus, você não vai orar não, porque não é meu, nada meu. Fulano, leva uma cesta básica pro fulano. Não, eu tenho que trabalhar. Se eu tenho, porque eu trabalho. Se não tem amor pro próximo, como vai ter amor para Deus? Se eu não amo o que eu estou vendo, como eu vou amar Deus? Verdade. Primeiro obediente é esse. Amor. Amar. Tá sofrendo, eu já levo uma colada na cabeça. Livro de Sharon. Cadê inveja? A vontade de pegar ela é bem que ela queria jogar ela dentro de balão. Não adiantou. Eu sou igual a pastora, eu sou muito esquentado. Quando eu estou vendo uma coisa, você não está vendo, mas eu estou vendo. Porque se você cair, pastor Andiriano lá por mim, ele falou, já te avisei. Agora vai sozinho, vai agora. Essa pessoa, por causa de inveja, deu paulada aqui na minha cabeça. Meu Deus. Eu não morri porque eu não pratico aquele. Eu só fala pro demônio. Fala meus podres, deixa todo mundo escutar. Eu falo, eu debato com ele. Porque tudo na minha vida, ele não falou que eu obedeci a Deus 100%. Mas pelo menos 70% eu obedeci a Deus. Amém. Que é maior do que meu pecado. Amém. Porque nosso desobediente não pode ser maior. Amém. O que está entendendo? Amém. 50 para o diabo, 50... Não. Deus tem que ser o quê? Maior. Porque ninguém vive nesse mundo que obedece a Deus 100%. Mas tem que, a obediência tem que ser maior. Sim. Porque na hora que eu estou irado, eu estou desobediente. Mas eu conheço, como Jesus é, meu pai, o senhor sabe fazer isso. Oh. Não provocou, né? Eu estou falando, o senhor sabe que eu... Tem crente também que fala sozinho dentro de casa. Esse não é de Deus. Mas tu está falando sozinho, Jesus, igual que eu falei agora. Vinha essa memória na minha cabeça. Ai, meu Deus. O senhor sabe, Jesus, o senhor sabe o que ela fez. Ela foi falar mal de mim. Eu fiz aquela coisa. O senhor sabe que eu não aguentei. Me perdoe, meu pai. Me desculpa. Então, eu não estou falando sozinho, eu estou falando o quê? Com o Espírito. Mas tem gente que fala assim, né, Maria? Tu viu o que José fez comigo? Né, fulano? Aí não está falando com Deus. Está falando com Deus. O mundo espiritual não pode brincar. Até crente fala, ixi Maria, está voltando o quê? Demônio. Eu te repreendo, capeta de inferno. Cruzes. Tu está invocando o quê? O diabo. Nome dele? Renan. Renan, tudo bem? Tudo. Então ele escutou. Aham. Espírito Santo, obrigado. Mais uma porta que eu só abrir aqui no podcast. Quem vai ouvir? É Deus. Ele está ouvindo. Irmã Suene, né? Suena. Suena. Tá tudo bem? Você está ouvindo? Cruzes. É Satanás, porque ele ouviu, porque ele é espírito. Ele quer que nós crentes chamemos ele. Mas não vai. Então tudo isso. Tem algo também que erra. Porque isso que eu falo, ninguém é 100%. E como que a gente se blinda de dados inflamados, né? Como que deve ser a nossa vida enquanto cristãos,
para também saber lidar, porque nós estamos nesse mundo, né? Mas a nossa guerra ela não é contra a carne, né? Contra espíritos, contra principados e potestades. Então, como se blindar, como lutar essas guerras, que muitas vezes a gente nem vê. Você está falando aí de coisas tão específicas, palavras que às vezes estão até dentro da nossa cultura, no dia a dia, está implantado, né, em nós, e que a gente não tem noção do impacto espiritual, né? Primeiro espada a palavra, mas dentro disso, que práticas vocês poderiam nos ensinar, né, de como nos blindar, né, contra essas artimanhas malignas, né, nas nossas vidas, do dia a dia. Falaste aí uma coisa importante, as escrituras, é muito importante, e uma coisa que é certa, a consagração, jejum, a oração, 100% não somos, mas é procurar ter a vida no altar. Como a irmã falou, a missionária, que o diabo sabe a fragilidade dela, assim como a minha. Ele sabe a minha fragilidade. Então, quando nós vamos crescendo espiritualmente, a gente vai se conhecendo e vai fazendo o quê? Por exemplo, é um exemplo, bebida, sim, tá? Se Deus me libertou do álcool, libertou, beleza. Por que eu vou facilitar? Então, por que eu vou beber? Por que eu vou beber? Ou então vou para o meio da brecha. Então não dê brecha. Sim. A blindagem. Palavra, jejum, oração, vida consagrada. Procurar, se você tem uma fragilidade nessa área, corra, meu amigo, como diz o apóstolo Paulo. Saia, corra. A comunhão, a congregar na igreja, se você sair do grupo cristão, é como os pastores gostam de falar, é um fogareiro com as brasinhas, saiu do braseiro, fica cheio, esfria. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que estar junto na igreja, comunhão com seu pastor. Não adianta você ser desobediente, fazer as coisas escondidas. Ele fez o que ele quer. A espiritualidade, ele tem a obediência a Deus, aquele que é seu pastor na sua igreja. É importante você ter essa comunhão com os santos, tá? Dentro da igreja. Aí que está essa importância da obra de libertação. Obra de libertação. Porque os irmãos da igreja, eles vão se fortalecendo, e ali eles vão convocando, chamando, evangelizando e trazendo mais pessoas para a igreja. Não é aquela história da soma 2 e 2 é 4, fazendo o 12 mais 12, fazendo o 12. Meu amigo, isso aí não funciona. Incha a igreja. As igrejas estão inchadas, né, pastora? Inchada. É verdade. Mas adoradores que vão morar no céu, meu amigo, tá pouco. É pouco. Crente liberta pouco. É pouquíssimo. Então, eu tô muito curiosa, eu tô cheia de... Pode perguntar. Tem mais uma que, assim, me chamou muita atenção quando vocês falaram da infância de vocês. E eu, como mãe, né, me chama muito a atenção, porque de que forma que nós, como autoridade também na vida dos nossos filhos, devemos nos comportar enquanto mães, para tentar também direcionar os nossos filhos, né? Você falou do cuidado de não deixar com qualquer pessoa, mas, por exemplo, eu venho de um núcleo familiar que minha mãe, minha avó, elas têm uma outra prática, né? Então, é necessário passar por essa libertação, mas de que forma que a outra geração, a partir de nós que escolhemos, né, servir a Deus, reconhecemos Jesus como nosso único Salvador, para que, enfim, possamos também ter esse cuidado com as crianças, não é? Porque a gente vê muito, né, Satanás realmente querendo distorcer identidade, atingir as crianças desde pequenos. é complexo esse campo. Eu trabalho com criança e hoje eu sou vó. Sim. E uma coisa que eu faço sempre é estimular minha filha e meu genro, levar os meus netos para a igreja. Sim. Meus filhos foram para a igreja,
A gente sabe quando um filho da gente não é liberto. Bibizinho, você sabe que ele tem uma coisa errada. Na hora que você... Uma mãe que é cristã, uma mãe que tem a vida no altar, ela olha para a criança e diz, meu Deus, esse menino tem um negócio errado. Tem uma coisa errada. Eu conheço uma menina que eu estou acompanhando agora. Ela pequenininha, ela tem um espírito de... Lesbiana. Não, ela é daquela que fica se sacudindo. Isabel? Não. Padilha. Ela tem... Maria Padilha. Maria Padilha. Ela tem a pombagira. Meu Deus. Ela tem o espírito de cigana. Ela usa muito essa roupa. A mãe não quer, ela usa e ela sacode os ombros. A menininha, ela sacode os ombros assim, ela anda assim, e os quadril da menina balança. E todo o grupo que vive com ela, que anda com ela, ela influencia. Jesus. É assim mesmo. Ela tem 4 anos. Ela gosta de um batom. Aí diz, quem gosta de batom tem espírito maligno? Não, meu amigo. Mas é exagerado. Ela só vai para coisa exagerada. Ela só brinca de maneira errada. Ela não brinca brincadeira de criança. Adulta. É impressionante. Lá na nossa escola, lá tem um berçário. Vou contar uma coisa aqui pesada. Eu tenho menina de 3 anos, tem menina de 2 anos e 11 meses. Elas só dormem com a mão na xícara, na bichinha. Jesus. E ali, tão pequenas. E ali o que eu faço? Eu oro, eu estou orando para Deus libertar aquela criança. Porque pouco tempo depois, aquela menina, com máximo 8, 9 anos, ela vai ter experiência. E o pai e a mãe não vai saber. Então, quem é cristã, quem tem a vida no altar, sabe que seu filho tem uma dificuldade. E nós, muitos pais, tá, pastor, que tem um poder aquisitivo maior, que deixa na mão da babá, ela corre sérios riscos. Porque às vezes, minha amiga, a babá, ela já veio encomendada para levar essa criança para o mau caminho. Ser essa criança um adepto, um soldadinho. É impressionante. Ela traz bala consagrada do Cosme Damião e dá para seu filho. Seu filho fica viciado naquela babá. A babá é malvada, mas seu filho é louco por essa babá. Fique ligado nessa história aí. Pastora? Eu tô longe. Sim. É verdade, né? Então, nós como pais, além de orar e vigiar. Ficar ligado, olhando, vigiando. E não ter vergonha de dizer, minha filha ou meu filho Você tem vê alguma coisa estranha na vida dela. Uhum. A vida filha de vocês, começa a orar. Se tem celular, tem que saber a senha. Ficar no quarto, sozinho muito tempo. É ficar ligado, agora saber, tá pensando o quê? Porque moldar de hoje não tá só na macumba que faz a oferenda no chão. Só mentalidade. Vai pro frente. Seu filho está dormindo. E o menino se bate. Guerra espiritual, meu filho. Menino esgaiteiro, está dormindo. A mãe tem que ficar lá olhando. Ser mãe é uma missão muito linda e muito árdua. Aí eu não estou tirando a responsabilidade do pai. Sim, a paralisia do sono, né? A medicina diz que é paralisia do sono. Mas, meu amigo, vigie. Porque demônio nos visita à noite, né, pastora? Demônio quer fazer saliência. Eles vêm todos salientes para cima do povo de Deus. Aí é outro podcast. Essa pai que o pastor falou, eu dei esse textinho, eu fui quinta-feira. Tá rodando agora. Eu tinha o prazer de namorar um homem normal.
Mas se eu tenho prazer em namorar o demônio, tem relação com o demônio. Meu Deus. E aí? É profundo, irmão. Eu estava olhando para ela, nas pernas da filha dela, mas a mente está longe no mundo espiritual. Desde que estava olhando quinta-feira, eu estou me ligando. Né? Até o velho que eu fiz, estão me ligando. O novo agora, e muitas mulheres. Como ela falou, eu nem ia nem falar. Contra o crente que tem relação no sonho. Tem. Quantas? A igreja está cheia, pastor. É demônio, está atrasando Sente a prazer. no sonho. Meu Deus. Relação no sonho, mas gostou na vida real. Vai chegar a certa idade, tem uma jovem que foi na igreja da Argentina, sexta-feira. É forte. Essa menina ficou 6 meses, 6 meses no ano, 6 meses sem estar com o marido. Porque o diabo tem relação com ela. E sente dor por baixo. Deus do céu. E está na igreja, batizado, fala língua. Jesus. Lá no bairro de Piraí, o Greco foi pregar 15 dias atrás. Lá no município de Rio de Janeiro, Guilherme Grande. O senhor chama 50 pessoas, 30 manifestou. Nossa. Aí eu cheguei em casa naquela semana, eu não aguentei fazer podcast por 2 dias no Instagram. Não aguentou fazer as lives? Não. Tu viu? Eu botei Sim, no Instagram. Sim. Porque é pena. sim. Olha o que a pastora falou. Exige É por- muito de vocês, né? Eu creio também ela. Não tem direito de pensar como uma mulher. Pensa, meu Deus, fulano é bonito. Se eu pensar, ele vir na minha mente para me derrubar. Eu não tenho direito de pensar como um ser humano normal. Não. O espírito de loucura quem vai. Então eu tenho que constantemente o quê? Oração. Oração, Vigiando. vigiando. Vigi. Na mente o tempo inteiro conectada. Mas é difícil. É. Tu vai perguntar agora. Não, estou aqui pensando na pergunta. A última pergunta para A última pergunta aí que a nossa contra-regra. contra-regra está falando aí. É, eu acho que era importante também no final falar sobre a obra missionária. Ela já né? falou sobre todas as perguntas que a gente tinha colocado Não tá nem. na pauta, foi falada em as fora da pauta. A obra missionária, ela tem a obra missionária lá na Nigéria. Mas é só para encerrar, sem querer interromper, irmão. Sim, antes que sim, eu sim. esqueça. Uma pergunta que eu acho interessante é como é que você vê o evangelho no Brasil hoje e na Nigéria? Tem alguma diferença? Eu digo, no nascimento do evangelho, da implantação de igrejas, essa questão espiritual, porque, assim, a gente tem uma igreja na periferia da cidade de Teresina, né, que é a Vila Irmã Dulce. E assim, lá é muito difícil. Mas é muito difícil. A pessoa aceitar Jesus, né? Isso. O evangelho, o Piauí, dentro do Brasil, ele é um lugar dificílimo, porque nas estatísticas ele é um estado mais idólatra. Do que Bahia. Muito mais. Muito mais. Nas estatísticas, ele é o estado mais católico, que segue tradição, idolatria no Brasil. E a gente que anda assim, em vários lugares, a gente vê, porque quando eu estou em outro lugar, eu sempre gosto de ir nas igrejas. Eu sempre falo com a irmã Graça, né? Toda igreja que eu vou, assim, eu gosto de visitar as igrejas, para mim ver. E eu falo, irmã Graça, aqui é diferente. As igrejas aqui as pessoas são mais libertas, as igrejas são grandes. E não estou falando de igreja grande no sentido de inchaço. Eu estou falando de evangelho, de você ver muito crente praticante. Porque hoje a gente vê muito crente que não é praticante, até essa palavra, né, tem muito crente nominal. Mas a pergunta é assim, o Piauí já é difícil. Lá onde a gente está, na igreja, é muito difícil. Muito difícil. Não é, irmã Graça? Muito. E aí, irmã Graça, que eu diga. E aí, assim, eu queria saber, assim, essa diferença, assim, se existe essa diferença do evangelho lá, do evangelho aqui, se lá é muito essa questão da batalha espiritual, porque eu entendo, assim, no meu raso entendimento, que tem lugares que não cabe uma igreja tradicional.
tem que ser uma igreja pentecostal. A gente não tem nem lugar para abrir tradicional, não. Não existe. Não existe. Assim, Eu sei que tem a palavra, ela entra em todo lugar, mas eu estou falando em outro sentido. Não, é isso mesmo. Falando no mundo espiritual. Mundo espiritual. Não pode. Porque as pessoas aqui não querem procurar profundidade. Porque não vai Hoje, suportar. né? Hoje. Não vai suportar. Porque se abrir, o diabo vai envergonhar. Pode demorar, mas vai vir à tona. Então, como você falou sobre isso é normal no mundo inteiro. Onde o inimigo domina. O diabo não quer que a palavra vai entrar. Ele quer que o ser humano seja escravo dele. Onde a pastora, né? Isso aí, eu pergunto, quando vocês falam, vocês não chamam ela de pastora. Chama ela de missionária. Tudo isso está errado. De verdade. Ela sempre se apresenta. Não, ela vai ter que não pode aceitar isso hoje. Então, como vai passar no canal da igreja, vai ou não vai? Vai. Mas lá no título eu fiz questão, pastora Graça. Não é só você, maioria. É. Não pode. Se é pastora, acabou. Homem quer, não quer, então quantos homens que não aguentam, quer, não aguenta. Os homens na terra não aceitam a pastoral. Se eu falo, não estou no que eu falo. Então vai pegar minha carga, larga a tua carne, larga teu pecado. Os homens não querem fazer, tu está levantando por causa de um homem que Deus vai libertar. Porque título homem, porque eu sou uma mulher. O homem quer me aceitar, quem homem para me aceitar? Quem tem que me aceitar é Deus. Se Jesus me aceitou. Né? Acabou! Quantas pessoas querem libertar atrás da meu chamado? Me fala. Verdade. Quantas pessoas que estão curando de câncer? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão na rede social hoje? Atrás do meu testemunho da minha vida. Lá do TI de Macumba quebrou para aceitar Jesus. Glória a Deus. Então, a igreja Monte Moriá. tem que chamar a partir de hoje de Pastora Graça. Se não chamar, Deus vai pegar. Deus vai pegar. Ela que mandou falar? Não. Porque eu estudo. Eu estou te olhando, eu estou te estudando. Eu estou te olhando, eu estou te estudando. De verdade. Eu olho ela, eu estudo ela, eu estou estudando todo mundo. Até de costa. Por causa de obediência. Não é só você, não. Eu te amo em Cristo, está entendendo, irmão? Deus te usou, para mim pode falar isso no grupo da igreja. Pastora é pastora. Irmã, graça. Não, missionária, não. O que está em cima dela? Jesus. Acabou. Eu não estou aqui para puxar saco, eu puxo saco de meu Deus. Então o que eu questiono você falou, eu quero ver se uma ovelha minha mãe me chama de missionário. Quem me chama? Passa para mim, eu vou botar junto no da igreja. Ninguém me chama. Se eu falar, você quer fazer alguma coisa, se Deus mandou ir, eu não escutar mais e voltar. Não. Eu sou uma pessoa, se Deus mandou fazer, volta! Não escuta você. Eu vou até o final. Glória a Deus, aleluia. Amém. Soldado, Amém. De verdade. adorador. Pode botar no Face que eu estou falando, quer que meus ovelhas me mentir. Tem uma mulher lá que tem maior dízimo, está na igreja. Ela faz alguma coisa que eu presto, eu queria saber do dízimo dela, eu queria saber de nada. Tá certo. Pega! Eita Deus. Pega, irmã! Aleluia. Porque eu confio no que me chamou. Glória. Como que eu vou imaginar uma mulher que vendeu brinco no Rio de Janeiro, uma garça? Ele vai me tirar, até ano que vem me tirar de lá. Meu jeito não está mais cabe lá. Mas eu quero sair do tempo do Senhor. Para não corromper. Uma pessoa que vendeu brinco, casa em casa. Um dia eu falei que vai abrir uma igreja. Quem vai acreditar? Ninguém. Uma pessoa que não tem salário, o marido morreu, não deixa eu pensando. Vai construir 700 metros quadrados numa igreja. Não vai. Sempre pegou o dinheiro Ninguém no banco. acredita. Sempre pegou o dinheiro na idiota, na mão de ninguém. Amém. Só oferta.
diz. Deus purinho. Então, pronto. Que uma pessoa que vai construir um hospital de 1 milhão e pouco, sem ter indício, não chega nem 10 mil por mês. Me fala. Mas eu botei na minha cabeça, há 23 anos, 24 anos atrás, vou fazer um hospital. De novembro para cá, já está no ponto da laje, já estão fazendo o quê? Botar o negócio da laje. Amém. Quem faz isso? Então acabou. A pastora de você é uma mulher de Deus. Amém. Glória Eu a não Deus. quero que ninguém fale mais missionária. A irmã Graça. Pastora. Pastora, você também não aceita, eu vou pegar ela também. Oh, Jesus. Verdade. Porque Chega não- aqui, Jesus. Sabe por que tem que dar honra que merece honra? Glória a Deus. Quando você está recebendo vitória, atrás dela me A chamou. vida dela, é verdade. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é verdade. Eu estou mentindo? Não. Não. Mas responda a minha pergunta. Então, um lugar que é dominado por Satanás. O diabo não quer que procure Jesus. Eles querem que cada um deles fique embaixo deles. Na Nigéria também é assim. Porque na mão do diabo é fácil de viver. Mas lá é mais difícil que o Brasil. Muito mais, sabe? Muito mais. São Porque a maiores cada que vez a é gente. pouco. Porque isso, Brasil é pouco. Os macumbeiros aí, a gente foi orar numa casa, coitadinho da pastora. Ele pensou que esse homem está em cima da cama. O homem estava quase. Desceu correndo atrás do cachorro. Cachorro. E ela pensou o quê? Que o homem está mal, vamos lá orar. Ele falou, então, onde ela me manda, eu vou. Ai, foi. Preocupado com esse homem. Olha. O homem chegou lá me correndo agora do cachorro. Estava melhor do que nós. A irmã nos enganando. Tu tá me entendendo? Aí ofereção. Tem que aceitar Jesus. É. Tem uma faixa aí. Ela nem pede falar o que eu tenho que falar. Foi. Para não complicar, não complicar, porque eu não conheço. Eu entrei, aí eu falei, Deus, tu precisa de trocar teu coração. Não, eu sou de Jesus, eu leio a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia. E essa imagem aí, negócio de Santa Ceia de Jesus? Ouvindo ver seu coração. Quem vai habitar aí? Deus por anjo da cama não me conhece. Eu mandei ele tirar, não tirou. Tá direção o quê? Coração para mim, não. Então o diabo quer que as pessoas estão na mão dele. Porque eu e você ainda tem chance. Mas ele não tem mais chance. Então qualquer mulher, homem que ele vai foi pé, não fez. Inferno ele quer levar. Então onde tem idolatria, ele não quer que as pessoas aceitem Jesus. Quer ser irmão, não sei o que, seja é escravo dele para levar para o inferno. Mas nós estamos profetizando essa noite, onde tem igreja de vocês, da pastora, né? O povo lá vai se libertar, sentar naquela igreja, em nome de Jesus. Dá para você entender agora? Mas só para terminar mais uma pergunta, tem a ver com o que você falou. O tempo. Você sente, pra gente encerrar, você sente um peso espiritual que é ruim? Terezinha, isso. Você sente? Sinto. Sente. Eu chamo. É diferente do Rio. Muito. Eu chamo nossa terra, Teresina, terra que mata profeta. Por isso é que ela tem que vir Meu dessa maneira. Deus. É terra que mata profeta. Mas, assim, só agradecer, né, essa oportunidade também de estar aqui, de aprender, né, com vocês. Eu acredito que quando a gente honra, quando a gente serve, né, é um princípio onde ali também muitas portas são abertas na nossa vida, corpo, alma e espírito, né? Principalmente na nossa vida espiritual. Então, louva a Deus pela sua vida, pela sua também, uma graça. É o quê? Pastora Graça. Vai ser fácil, mas vamos mudar em nome de Jesus. Porque minha mente está confundida. Eu falo, meu Deus, ela é pastora da igreja, irmã Graça, pastora Graça. É, mas ela mesma, né, pastora? Agora só pastora. Agora assumindo. Tá assumindo, tem que assumir. Só Se pastora. não assumir, não vai pegar ela. Deus abençoe. Então, deixa só uma mensagem final pro pessoal aí. Sim. Eu? Pode ser. Amém. Nós estamos agradecidas a todos. Nesse momento, eu estou muito feliz com a vinda da pastora nigeriana, que nós nos tornamos amigas, somos a mesma irmã. Irmã, assim, mãe, tanta coisa.
ela gosta de farinha Demais. e toda noite eu como farinha. O segredo. Não é coincidência, é Jesus. Não, é Jesus que tem que fazer. Exatamente. Não tem muita coisa assim, nossa, que bate, né, irmã? Nós estamos irreverentes nos restaurantes, enfim, é tanta coisa. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, e a vocês todas que estão aqui, todos que ficaram aqui, agradecendo aqueles que patrocinou esse momento aqui para nós. Deus Um abençoe. abraço, Deus multiplique e tudo de bom. E nós voltemos novamente a fazer um novo Vamos, em nome podcast. de Jesus. Mais forte, né, a respeito de Você tem a pipada. dormir, enfim, essas coisas mais picantes. Pastora, falei também do Hospital da Obra, Oh, né? Quem quiser abençoar também, confira o Instagram dela. Qual que é, pastora? É seu nome? @ Pastora Olajumoke. Dá pra botar? Sim, acho que sim. Já botaram? Amém. Pastora Olajumoke. Então, já te chega na ponta da laje. Eu estou fazendo porque lá não faz lá de batida, lá de como chama? De viga. É lá de batida. Então tá faltando eu ter que comprar 120 cimentos, saco de cimento, caminhão de pedra, 2 caminhões de pedra, porque é grande, né? 2 caminhões de pedra, areia, bitoneira para me alugar, as pessoas aqui vai, porque lá onde nós estamos fazendo não tem aquela máquina, igual o Brasil. As pessoas vão bater, botam na cabeça e saem jogando. Então, quando eu vou começar a fazer, eu vou transmitir ao vivo, vão mandar para mim. Entendeu? Então, nós estamos precisando, quero bater na primeira semana de março. De maio. Março. Então, o que colaborar não vai se arrepender. Ok. Porque Deus vai abençoar. Amém. Amém.